Graça e paz, amados irmãos. É um prazer estar aqui hoje. Como vocês podem ver, né? Hoje eu que vou trazer para vocês a leitura orante dos Salmos. E é com muita alegria, né? Que o pastor cedeu essa responsabilidade para mim, né? E eu quero convidar vocês a, junto comigo, reservar um lugar, um momento, você que vai assistir esse vídeo depois, para poder fazer a meditação no Salmo. Nesse momento de devocionalidade, a gente possa se desconectar dos nossos problemas, se desconectar do nosso dia a dia, das nossas atividades e poder dedicar ao Senhor esse momento. Amém? Eu vou ler aqui com vocês o Salmo 88, tá? Eu vou fazer uma leitura bem pausada, nós vamos fazer uma leitura só. O Salmo 88 tem 18 versos, então uma leitura só já é o suficiente, tá bom? E diz assim, Salmo 88: Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, Esraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males. E a minha vida já se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras. Os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam, e para longe de mim afastaste o amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Amém. Basicamente, irmãos, esse salmo ele é dividido em 4 partes. Primeiramente, do verso 1 e 2, nós vemos um clamor desesperado a Deus. Do verso 3 até o 9, nós vemos uma sensação de abandono e a proximidade com a morte. Dos versos 10 até o 12, nós vemos um questionamento sobre a ação de Deus. E dos versos 13 até o 18, o silêncio de Deus e a solidão do salmista. E o Salmo 88, ele é um salmo conhecido como um dos salmos mais tristes do Saltério.
né? De todos os lamentos do saltério, o Salmo 88 é o que expressa de modo mais vívido, de modo mais intenso, a angústia do salmista, né? Esse salmo está na categoria de lamento individual. Porém, ele também pode ser entendido como um luto nacional, por causa da conquista de Jerusalém pela Babilônia. Então, esse é um salmo que demonstra uma tristeza intensa do salmista. Uma tristeza que ele sente como se estivesse ao redor dele inundado como água, como a gente vê lá nos últimos versos. É um salmo que demonstra o nosso coração em muitas fases da nossa vida, né? E a gente precisa se conectar com o texto, entendendo aquilo que o salmista quer passar para nós. E eu quero convidar você aqui no primeiro ponto, né, que é o clamor desesperado a Deus. No verso 1, o salmista demonstra sua aflição, afirmando que clama ao Deus da sua salvação. E no verso 2 ele pede humildemente que a sua oração chegue até a presença de Deus, né? Se você ler lá, está assim, ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti, chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Irmãos, aqui para quem nós corremos nos nossos momentos de dificuldade, diz muito em quem a gente confia. E muitas das vezes nós corremos para nós mesmos, muitas das vezes nós corremos para a nossa força, mas o Salmo aqui nos chama a correr até Deus. Nós podemos hoje nos achegar confiadamente diante do trono da graça, mediante a obra de Deus, feita em Jesus Cristo. Não precisamos mais temer a reprovação, não precisamos mais temer as dúvidas se Deus vai ouvir as nossas orações. Nós podemos, por causa de Cristo Jesus, nos aproximarmos confiadamente dele. E é esse sentimento que o salmista demonstra, uma confiança em Deus, em que Deus vai ouvi-lo. Porque, irmãos, nós não temos para onde correr. Nós precisamos correr sempre para o nosso Deus. Precisamos sempre correr para Cristo. Não há para onde correr. Ele precisa ser o nosso refúgio. Ele precisa ser a nossa fonte de confiança, né? E qual que é o comparativo que a gente faz? O que a gente precisa aprender com isso? Para onde nós estamos correndo? Nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, para onde nós corremos? Nós temos que correr para Deus. Nós não temos força em nós mesmos, nós não temos capacidade em nós mesmos. Nós precisamos de alguém mais forte, de alguém maior do que nós, e não há outro a não ser Jesus Cristo, que precisa ser o nosso esconderijo. Amém? Ele precisa ser o nosso esconderijo. Nós podemos nos achegar com confiança diante de Deus, porque nós não dependemos das nossas obras. Nós não nos apresentamos diante de Deus pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. E isso precisa ser para nós motivo de alegria, motivo de gozo, não de orgulho, não de soberba, porque nós não fizemos nada. E a graça precisa nos colocar nesse lugar de humildade, olhando para Cristo, caminhando em direção a Ele. Amém? E é isso que nós precisamos entender. Como salmista, correr para Deus. Ele é o Deus da nossa salvação, que nos salvou. Apesar de nós tão falhos, apesar de nós tão limitados, apesar de nós, a sua bondade está estendida, irmãos. Está estendida para nós. Amém? Depois, a partir do verso 3, né, olha só que lá no verso 3 diz assim, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. A palavra utilizada aqui para morte é o Sheol, ou como aquela traduzida no Novo Testamento para Hades. Mas o sentido aqui do texto denota muito mais o medo da morte, porque para ele, para o salmista, a morte era uma separação, porque ele não poderia mais louvar e engrandecer a Deus. E essa ideia é reforçada depois, a partir lá do verso 10, do verso 11, a gente vê essa ideia sendo reforçada. Então a gente pode entender que o salmista tinha medo de morrer, porque ele entendia que essa morte iria impedi-lo de clamar a Deus, impedi-lo de pedir ajuda ao único que poderia socorrê-lo, como meio de calá-lo, como meio de pará-lo. Então ele temia a morte por causa disso, certo? E aqui a gente vê, né, pois a minha alma está farta de males. Ele está demonstrando aqui um estado de alma extremamente debilitado, ferido, machucado pelos problemas, machucado pelas dores, né? E a vida dele à beira da morte.
Então a gente pode parar aqui e fazer uma análise. Nós hoje aqui vivemos numa situação muito confortável de cristianismo. Nós não temos esse risco de sermos mortos ou apedrejados em nome de Jesus. Então hoje nós vivemos em um ambiente seguro. Talvez para a gente falar do medo da morte para a gente, só se tivesse uma situação de doença, de enfermidade próximo de nós, mas é uma realidade muito distante da nossa vida. Né? Hoje nós não somos ameaçados por servirmos a Jesus Cristo como eram os cristãos lá de antigamente. Então, para a gente entender, talvez, esse salmo, a gente precisa entender e transportar o nosso coração para aquilo que ele está vivendo, né? Que é uma situação de perigo, que a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Continuando aqui. Então, do verso 3 até o 9, a gente vê, né, é o segundo ponto aqui, a profundidade da dor e uma sensação de abandono. Eu quero ler aqui um texto que está lá em 2 Coríntios, que diz assim, ó, 2 Coríntios 4, do 16 até o 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então a gente às vezes tem essa sensação de abandono. Nós sentimos que como se Deus estivesse nos deixado, mas essa não é a realidade. A realidade é que Deus jamais nos abandona. O próprio Cristo disse isso: jamais vos deixarei, jamais vos abandonarei, estarei convosco. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus e guardar dentro do nosso coração, porque é ela que pode trazer para nós esperança. A esperança verdadeira não é uma esperança em si só de tudo dar certo, não, é a esperança de que Cristo é por nós, de que o sacrifício de Cristo é válido em nossa vida, que ele é valioso, precioso para nós. Então nós precisamos, irmãos, entender que todos nós passamos por problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por lutas, várias lutas, incansáveis lutas, mas não podemos desanimar de clamar a Deus, não podemos deixar que os nossos sentimentos humanos nos impeçam de dobrar os joelhos e falar com Cristo. Nós não podemos ter essa ilusão de que Deus nos abandonou, porque isso é uma ilusão, é uma mentira que se opõe à verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama, irmãos, para viver nesse lugar de confiança, ouvindo a voz de Deus por meio das Escrituras. Então as tribulações são meios do Senhor nos fortalecer para a caminhada, são meios do Senhor nos capacitar ainda mais para servi-lo com maior envergadura, para podermos entregar o melhor de nós. Então nós precisamos descansar de que Ele é conosco, sabendo que esse sentimento de abandono pode nos pegar. Nós não somos imunes porque cremos em Deus. Nós não somos imunes porque servimos a Jesus, porque temos fé em Cristo Jesus. Nós não somos imunes a nenhum problema que exista sobre a terra, inclusive problemas do nosso coração, problemas da nossa alma, tristezas, como a gente vê aqui, angústias, como a gente vê no Salmo 88. Nós não somos imunes, mas precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a correr para Ele, entender que se Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é aquele que nos salvou, nós precisamos correr para Ele em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos nós precisamos nos achegar a Ele, irmãos. Não podemos deixar com que as intempéries desse mundo nos afastem da comunhão com Deus. Não podemos deixar de orar, porque esse sentimento de abandono pode nos pegar, mas quando ele pega, nós não podemos desistir. Nós precisamos perseverar em oração, perseverar na comunhão, perseverar na busca. Essa busca precisa ser intensa, essa busca precisa ser contínua, essa busca precisa ser incansável. E é difícil, não é? É difícil, claro que é difícil. Você pode dizer assim: nossa, irmão, mas você não conhece a minha vida, você não sabe as dores que eu passo. Realmente eu não sei, mas eu sei que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para transformar a nossa vida. Ele é poderoso para mudar as nossas perspectivas humanas. Ele é poderoso para agir nas coisas. E nós precisamos olhar para Ele exclusivamente. Porque se a gente olhar para o lado, a gente pode tropeçar facilmente.
Então a gente precisa reconhecer a realidade do sofrimento e da aflição, mas entender que Deus continua governando as coisas para o bem do seu povo. Deus está no controle. Deus está no controle das nossas vidas, e isso, a soberania de Deus é um princípio que nós precisamos repousar, irmãos. Nós precisamos repousar nesse princípio. Deus é soberano, isso precisa ser um travesseiro para nós, isso precisa ser para nós um motivo de grande alegria, um motivo de grande gozo e confiança para se relacionar com Ele. Amém? O próximo ponto vai do versículo, a gente leu do 10 até o 12, né? Não? A gente leu isso do 3 até o 9, agora do 10 até o 12 a gente vê um questionamento e o silêncio de Deus. Então, quanto de nós não nos sentimos esquecidos por Deus, ou achando que Ele não se importa conosco? O que é esse silêncio de Deus? Esse ponto é muito parecido com o ponto anterior, né? Porque a gente pode se sentir abandonado, como se Deus não se importasse com as nossas dores, e ao mesmo tempo a gente pode achar que Deus não está nos ouvindo ou não nos respondendo. Para isso nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus diz, para que a gente não confunda o silêncio que é propício em momentos específicos da nossa vida, momentos de testes, de prova, por exemplo. A gente sente um silêncio, mas o silêncio não é ausência de resposta. Muitas das vezes o silêncio de Deus é a resposta que nós precisamos, porque esse silêncio muitas vezes também é mais emocional do que real, porque às vezes nós somos impedidos pelo nosso coração de ouvir o que a palavra de Deus nos diz. E aí onde está o problema? O problema está em nós, que não temos condição de ouvi-lo, porque estamos envoltos em grande dor e sofrimento, ou na palavra de Deus. Com certeza, irmãos, o problema está em nós. Então, quando a gente está aflito, quando nós estamos passando por esses grandes problemas, é como se nós colocássemos tampões em nossos ouvidos. Nós podemos ouvir somente a nossa dor. Então, muitas das vezes a dor acaba funcionando como um ídolo na nossa vida, né? A gente acha que a nossa dor é maior que tudo. Eu quero ler com vocês um texto lá em Efésios 2, do 1 ao 3, que diz assim: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as aflições da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, aqui no texto, né, quando a gente lê nesse ponto, ele fala sobre a morte. Ele fala assim, lá no 9: Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu, olha só o que ele diz no 10: mostrará tu prodígio aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Aqui ele está falando exatamente o que eu tinha comentado lá no versículo 3 sobre a morte. Ele está falando: se eu morrer, o Senhor não vai ouvir meu clamor. Os mortos não clamam. Os mortos não clamam. Mas olha só o que a gente leu aqui em Efésios. Nós estávamos mortos, irmãos, em nossos delitos e pecados, e a ação de Cristo nos trouxe vida. Ele nos amou enquanto nós éramos ainda inimigos, nos resgatou antes, nos trazendo esperança. Então, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, ao silêncio gerado pelos nossos corações angustiados, mesmo nesse lugar nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Veja só essa verdade que nós lemos aqui em Efésios. Se nós nos esquecermos disso, daqui a pouco vamos achar que nós nos relacionamos com Deus por causa de nós mesmos, e não é essa a verdade. Nós estávamos mortos, Ele precisou agir soberanamente, nos alcançando, e é isso que nós precisamos lembrar, isso que nós precisamos trazer à lembrança. Esse é o nosso Deus que nos resgatou. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, mesmo, irmão, que você não esteja enxergando possibilidades, mesmo que você não esteja possibilidades para curar o seu coração, para livrar você da sua dor ou enfermidade ou qualquer outro tipo de problema, nós precisamos permanecer fiéis ao nosso Deus, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele é um Deus bondoso, que nos resgatou. Isso precisa trazer esperança para nós, porque às vezes a resposta de Deus vai ser não às nossas petições, mas isso não quer dizer que Ele não vai estar conosco, nos fortalecendo, nos instruindo, porque a dor é pedagógica. A dor é pedagógica. Eu sou pai,
E muitas das vezes é necessário disciplinar a Ana Beatriz, e eu sei que a disciplina às vezes para ela não é muito agradável. Essa disciplina causa dor nela, ela se incomoda. E do mesmo jeito é Deus conosco. Então as dores, as coisas que nós pedimos e o Senhor não atende às nossas orações, são respostas. O não de Deus também é resposta, para nos provar, para nos fortalecer, para fortalecer os nossos joelhos em oração. A gente não tem que achar que Deus tem que responder todas as nossas orações de acordo com o nosso coração, porque aí nós não estamos servindo a Deus, mas estamos criando um ídolo segundo a nossa imagem. Deus responde de acordo com a vontade dEle, e Ele faz as coisas de acordo com a vontade dEle. Nós não estamos no controle, irmãos. Nós precisamos confiar em Deus. Precisamos descansar em sua soberania, descansar em sua bondade, sabendo que nós somos servos de Deus, nós somos filhos, nós somos participantes disso por causa do próprio Cristo. Amém? E depois, o último ponto aqui que ele trata, que vai dos versos 13 até o 18. E diz assim, vou ler aqui um pedacinho do Salmo só para a gente relembrar, a partir do verso 13, que diz assim, ó: Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Então, diferente de outros salmos de lamentação, esse salmo aqui não encerra com louvor, de agradecimento, não. Ele se encerra com uma oração. Ele se encerra com uma súplica em perseverante oração. Então perceba, se a gente for olhar para esse texto, nós podemos compreender que esse salmo foi escrito em um momento de aflição constante, onde o salmista não via a saída, não via a resposta que buscava. A gente vê pelo o desfecho do salmo, demonstra isso. Olha só, depois: Por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sobre o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim, eles me rodeiam como água. Lembra? Te rodeiam como água. Eu já usei esse exemplo. De contínuo há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, e meus conhecidos são trevas. Então o salmista, ele não viu a resolução enquanto ele escrevia o salmo. Mas esse salmo demonstra a confiança que nós temos que ter em Deus. O verbo mais aqui implica a mais forte e intensa súplica. Esse mais aqui, ó, lá no verso 13: Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro. A resposta que o salmista dava era clamar ainda mais, buscar ainda mais a presença de Deus em oração, perseverando na oração, irmãos. Nós não podemos parar de orar. Precisamos perseverar na oração sempre. Precisamos ter essa busca incessante dentro do nosso coração por mais de intimidade com Deus, entendendo que a oração é um meio de relacionamento com o Pai. Nós precisamos nos relacionar com Ele, conhecer a vontade dEle, ter uma mente moldada pela palavra de Deus, pela oração, pela piedade, porque são instrumentos de aperfeiçoamento. Nós somos falhos, nós somos fracos. Imagina qual que é a saída se nós desistirmos de orarmos. Quando nós estamos de joelho, irmãos, nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos simplesmente ali meditando ou refletindo sobre assuntos desconexos. Nós estamos meditando, nós estamos clamando pela presença do Deus Todo-Poderoso. Estamos diante dele por causa do caminho aberto por meio de Jesus Cristo. E é isso que nós precisa ser motivo de alegria para nós, que nós temos acesso a esse Deus Todo-Poderoso por causa de Jesus Cristo. Por causa dele, por causa de Jesus, não é por causa de nós, de jeito nenhum. Nós não temos condição de nos aproximarmos dele. E é interessante, eu quero até ler um texto aqui que mostra, né, um pouquinho disso que nós estamos falando, que está lá em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. É um texto muito conhecido de todos. Diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não se me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim.
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Perceba que o que Paulo está dizendo é a mesma coisa. No meio da aflição, ele clamou a Deus. E qual foi a resposta de Deus? Eu não vou fazer o que você quer. Eu não vou fazer. Ele vai ser fortalecido nas suas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Porque as fraquezas fazem a gente lembrar quem nós somos. Somos pó. Somos fracos, dependentes de Deus. As fraquezas nos alertam de que nós somos pecadores, que precisamos vigiar e orar. A vigilância vem primeiro, precisamos estar atento. Se o nosso coração não está fletando com as coisas da terra, se não está fletando com o pecado, nós precisamos estar atentos, irmãos. E entender que Deus não é um bonequinho, não é algo que eu possa manipular e forçar para que Ele faça aquilo que eu quero. Até eu compartilhei, acho que foi ontem ou hoje, um vídeo sobre a fé. E resumindo o vídeo, compartilhei no grupo da igreja, o vídeo fala exatamente sobre isso. A fé não é Deus. Deus nos deu fé para crermos em Jesus Cristo. A fé não é um positivismo. A fé não é porque você tem certeza que as coisas vão dar certo, então eu falo e vai dar certo. Não, Deus nos deu fé para nos relacionarmos com Cristo, para sermos salvos. Não tem nada a ver com conquista, com triunfalismo, com objetivos humanos. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com isso. A fé, claro, vai me aproximar de Cristo, sim. Vai me dar perspectivas mais positivas de vida, porque agora a minha esperança não está em mim, está em alguém que é infalível. Mas esse positivismo barato não pode nos aproximar de Deus, não pode nos aproximar de Deus, não pode nos trazer comunhão com o Espírito Santo, porque a fé não aponta para Cristo. A nossa fé precisa ser personificada em Jesus. Entender que o não de Deus também é o melhor para nós. Quando Ele fala não aos nossos pedidos, Ele está agindo como um Pai bondoso, nos disciplinando e nos ensinando um caminho muito mais excelente, um caminho de obediência, um caminho de renúncia, um caminho de intimidade maior com Ele. Amém, irmãos? Eu acredito que até aqui, quero encerrar por aqui. Eu espero que você tenha recebido esse salmo, você que vai ouvir também depois disso, que o Senhor possa visitar o seu coração. E que Deus possa multiplicar tudo aquilo que foi trazido aqui, porque nós somos falhos, nós temos os nossos erros, as nossas dificuldades, mas eu sei que o Espírito Santo não tem limitações e Ele pode falar com você, até mesmo nessa leitura tão simples, mas que o Senhor possa continuar operando. Eu quero fazer uma breve oração junto com vocês para encerrar esse estudo, tá bom? Feche os seus olhos e me acompanhe nessa. Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade, te agradeço, Pai, pela Tua Palavra, que nos confronta, que nos ensina, que nos exorta. Senhor Deus, que mesmo no meio das aflições, nós possamos correr para Ti. Que mesmo no meio de grandes problemas, que mesmo no meio onde a morte possa até parecer aparente, que nós não desistamos, Senhor Deus, de termos comunhão contigo. Que mesmo quando o silêncio avassalador da nossa alma, Pai, que nos cega, que nos ensurdece de ouvir a Tua Palavra, Senhor Deus, que mesmo nesse momento nós possamos perseverar, buscando a Tua presença, buscando a Tua comunhão, Senhor Deus. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas fomos resgatados, Senhor Deus, pela Tua forte e poderosa mão, e nos aproximamos de Ti confiadamente, porque o Senhor nos resgatou. Nós não nos aproximamos pelos nossos méritos, Pai, mas nos aproximamos do Senhor por causa do Senhor mesmo, que nos tirou, Pai, do lodo e do lamaçal do pecado e nos colocou agora diante de Ti, Pai. Continua a falar conosco, Senhor Deus, nos dá uma boa noite de descanso. Fala com os irmãos que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa multiplicar todo o entendimento, porque eu sei que o Senhor é Deus poderoso, Deus santo,
Pai, e que mesmo em meio a todas as tribulações, que mesmo em meio, Pai, a sem perspectivas de resposta positiva, nós possamos, como o salmista que escreveu esse salmo, que possivelmente estava vivendo um motivo de grande dor, que não via saída, mas mesmo assim, Pai, perseverava, orando, perseverando, sabendo quem o Senhor é, sabendo que o Senhor é bom, mesmo quando fala não às nossas petições, o Senhor continua sendo um Deus bondoso, Pai. E que nós possamos aprender a agir da mesma forma, sabendo que o Senhor é conosco nas nossas dificuldades, que o Senhor não nos abandona, mesmo em meio às dores, Senhor Deus. É o que eu peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade e que Deus abençoe vocês. Viu? Uma ótima noite, em nome de Jesus.